Prezadíssimos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Clari de Matos e é meu prazer te convidar para meditarmos na Palavra de Deus. Vamos seguir o roteiro da nossa Escola Bíblica Dominical para este terceiro trimestre de 2025, quando estaremos estudando a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. É um subtema que desenvolveremos durante todos estes próximos 3 meses, querendo Deus. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que será a base escriturística para os estudos que faremos neste trimestre em nossa EBD, nós realmente vemos uma igreja crescendo apesar das muitas perseguições que sofreu. Então, amados, a proposta é estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, evidentemente não todo ele. Abordaremos do início do livro até o capítulo 15, quando acontece a primeira convenção geral da igreja de então na cidade de Jerusalém, que até então era considerada, e por muitos até hoje é considerada a igreja mãe, a igreja principal, a igreja do nascedouro de toda a obra do Evangelho de Cristo Jesus. Afinal, o Senhor Jesus foi crucificado em Jerusalém, ele ressuscitou em Jerusalém e, igualmente, amados, formou um primeiro grupo, um grupo inicial da igreja, com os apóstolos, com os 12, depois multiplicando-se este grupo de discípulos, ao ponto de, na primeira pregação de Pedro, por exemplo, já termos um número de quase 3.000 pessoas. E numa segunda pregação, você deve lembrar, aconteceram outras milhares de conversões, chegando quase a 10.000 ou pelo menos 8.000 pessoas na igreja em Jerusalém. Portanto, é considerada tradicionalmente a igreja mãe, a igreja do nascedouro do Evangelho de Cristo, ou seja, do cristianismo de forma geral. Será certamente um trimestre muito abençoador, porque aprenderemos muitas lições com a história da igreja, mas também Atos dos Apóstolos não é só história, nós vamos ter algumas coisas que tomamos como normativas para a nossa vida hoje, enquanto igreja de Cristo Jesus. Então, nosso convite, repito, é para que você nos acompanhe, não só nesta aula inicial, mas por este canal, que será publicado as demais lições também. Então, o roteiro do nosso estudo eu quero te passar agora rapidinho para que você vá tomando consciência, né? E possa preparar-se para nos acompanhar também nas próximas lições e nesta igualmente. Nosso propósito, então, nesta nossa videoaula é estudarmos a lição número 1, que tem o título A Igreja que Nasceu no Pentecoste, considerado por alguns como o nascedouro da igreja mesmo. Eu sei que numa amplitude maior, podemos dizer que a igreja esteve sempre na mente de Deus e, portanto, ela é eterna, ela sempre existiu, mas tomou forma quando Jesus chamou os primeiros discípulos. Agora, no Pentecostes, nós entendemos que ela foi inaugurada oficialmente, tornada pública e corporativamente foi vista, reunida num só bloco, num só corpo. Foi realmente o dia da inauguração oficial, pública, da Igreja do Senhor Jesus. Então não é totalmente errado dizermos que é o momento em que ela nasceu para o mundo como uma instituição cristã, aleluia, centrada no nome de Jesus Cristo, o seu fundador. Glória a Deus por isso. Então a lição 1 trata deste tema. Na lição 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Em vários aspectos, a Igreja de Jerusalém realmente foi modelo e serão estudadas aqui nas próximas lições alguns desses itens nos quais ela se serviu-nos ou serve-nos de modelo. Modelo a ser seguido. Alguém poderia objetar que, inicialmente, ela não foi um modelo missionário, mas vai ser na sequência, capítulo 11, como estudaremos mais adiante, ela realmente mandou, apesar de um tanto meio forçado por conta das perseguições, mas ela também fez missões, certo? Então é um modelo, sim,
de perseverança, de comunhão, de amor mútuo, mas também de dedicação à doutrina, ou seja, apego à doutrina dos apóstolos e à comunhão dos santos. Então esta é a lição 2. A lição 3, nós abordaremos, querendo Deus, meus amados, uma igreja de Jerusalém, no caso, fiel, olha aí, à pregação do Evangelho. A pregação. Aqui é no sentido de que ela pregou o Evangelho a partir já do próprio dia de Pentecostes, quando Pedro, tomando a liderança natural, até diria, pelos demais, falou, glória a Deus, pela igreja, falou por Cristo Jesus, enfim, dando início à pregação. E aí por diante, a Bíblia Sagrada nos mostra uma igreja realmente fiel na pregação. A lição 4 abordará uma igreja cheia do Espírito Santo, um foco específico no capítulo 2, que retrata a descida do Espírito Santo, mas também no capítulo 4, quando a igreja está em oração e os crentes novamente são cheios do Espírito Santo para corajosamente, aleluia, enfrentar as lutas, as batalhas. Nós veremos esta realidade associada à lição número 1 de hoje, que fala também da descida do Espírito Santo na igreja. É, aliás, o Espírito Santo que dá mobilidade à igreja, que dá dinâmica à igreja, que dá vida completamente à igreja do Senhor. Na lição 5, o tema será uma igreja cheia de amor. Mais uma vez veremos que para os primeiros cristãos nada do que lhes pertencia era considerado exclusivamente seu, mas também dos demais. E eles distribuíam os bens entre eles pura e simplesmente por amor. Não era uma coisa forçada, não foram os apóstolos que mandaram fazer aquilo, mas eles voluntariamente fizeram. Portanto, foi por amor verdadeiramente. Estudaremos isto. Na lição 6, uma igreja que não é conivente com a mentira. Aqui a abordagem será do capítulo 5, quando então foi desmascarada a mentira do Ananias e sua esposa. Ela não é cúmplice, ela não se torna conivente, ou ainda não é complacente, que seria um sinônimo para a questão da conveniência, ou conveniente, melhor dizendo. Ela não é conivente, melhor ainda expressando, tá? Ela não se torna cúmplice do erro. E aqui, no caso, a mentira. Mentira é uma coisa que Deus abomina em toda a Bíblia. E a igreja não pode jamais ser. Aprendemos com essa igreja que ela não tolerou a mentira. Na lição 7, o tema será uma igreja que não teme a perseguição. Houve sim perseguição, os apóstolos foram intimados. Já o Pedro, João e outros foram presos por conta da perseguição, mas eles não abandonaram o seu intuito inicial de continuar pregando o Evangelho. Até disseram, no contexto de toda essa perseguição, que mais importava obedecer a Deus, mesmo sendo perseguido, do que obedecer aos homens. Então, uma igreja, aleluia, que não teme ser perseguida. Na lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Há um caso registrado no capítulo 6, houve um problema interno, em que viúvas estavam sendo, de alguma maneira, esquecidas é o termo que a Bíblia usa, na assistência diária das questões materiais ou assistência social. Consequentemente, alguém detectou isto, trouxe aos apóstolos, que não fizeram vistas grossas, não, e nem usaram de eufemismo para amenizar a situação, que já era uma crise inicial, mas aceitaram voluntariamente, aliás, amorosamente a crítica, inteligentemente, e deixaram inclusive com a comunidade para escolher homens para resolver o problema. E aí nós temos o surgimento daquilo que convencionou se chamar de diaconato na sequência, embora o termo diácono não apareça ali em Atos 6, mas sim é considerado a origem do serviço diaconal da igreja até hoje. O serviço, aliás, excelente, maravilhoso, elogiável, que os nossos diáconos realizam na nossa igreja, nas nossas igrejas, aliás, não é, meus amados? Então, este é o tema da lição número 8. A igreja deve enfrentar os seus problemas, não fazer como já se falou há muito tempo, né?
fugir ou usar a estratégia do escapismo. Os problemas existem para serem enfrentados e vencidos com a graça de Deus debaixo da sua unção. A lição 9, meus amados, falará de uma igreja que se arrisca. Esse título parece um tanto estranho, mas vai falar do Estevão. Estevão que, em certo sentido, desafiou os poderes religiosos de então, e o se arriscar aqui é no sentido de ser corajoso, ousado, não é mesmo? Ir à frente, não desistir, não arredar o pé, não aliviar naquilo que foi proposto a ser feito e aquilo para o qual for chamado para fazer. Então você e eu vamos estudar, relembrar a história do primeiro mártir da igreja, o Estevão. Na lição 10, querendo Deus, estudaremos sobre a expansão da igreja por conta de uma perseguição intensa, efetivada ou desencadeada com a morte, prisão e morte e martírio do Estevão. A igreja precisou sair de Jerusalém, dos termos de Jerusalém. Você vai encontrar no contexto lá do capítulo 8, crentes descendo ou indo para a odiada Samaria, depois para a ilha de Chipre, Cirene e outros lugares mais. Chegando inclusive a Antioquia, onde lá surgirá uma igreja forte, que será exemplo missionário na sequência. Não vai ser abordado aqui porque o foco desse trimestre é a igreja de Jerusalém, tá certo? Como já dissemos. Então, a expansão da igreja, expandindo seus territórios, ampliando a estaca das tendas, como é a expressão do profeta Isaías. A lição número 11, meus amados, fala de uma igreja hebreia ou hebraica na casa de um gentio, de um estrangeiro. É o capítulo 10 de Atos, quando Pedro é chamado por uma visão, direção divina, a pregar para um grupo de pessoas não judeus que estavam lá em Cesareia, na casa do centurião chamado Cornélio. Ali a igreja teve uma expansão entre os gentios, ou melhor, quando Pedro pregou, inclusive o Espírito Santo desceu, é chamado até mesmo de o Pentecoste em Cesareia, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Eles foram batizados no Espírito Santo e também falaram línguas estranhas, ou outras línguas, conforme as nossas traduções. A lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Mais uma vez, focando, evidentemente, a saída de alguns desses missionários, aí nesse contexto aqui, que ela vai atingir realmente a cidade de Antioquia, inclusive, capítulo 11 de Atos. E aí na 13 nós saltamos lá para o capítulo 15 de Atos para falarmos da primeira Assembleia Geral da Igreja em Jerusalém. Em termos atualizados, diríamos que foi a primeira Convenção Geral da Igreja, com sede em Jerusalém, cujo pastor principal não era chamado de pastor presidente, mas o líder máximo, a coluna, como Paulo vai dizer mais lá nas suas epístolas, amados, era o Tiago, o Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, que liderou, que orientou e que, diríamos, presidiu aquela assembleia, onde foram decididas as normativas. Como eu disse, então, o Ato dos Apóstolos não é só história, ela tem uma conotação também de normas para a igreja, a vivência da igreja. Não é só olhar para a história e aprender com eles, mas tem sim algumas diretrizes. E aqui na Assembleia ficou definido que os crentes deveriam portar-se de algumas maneiras, abstendo-se de algumas coisas e fazendo outras positivamente falando. Tá bom? Então esse é o roteiro de estudos que teremos, pela graça de Deus, neste trimestre, terceiro trimestre de 2025. Se Jesus não voltar até lá, concluiremos então nesta lição 13, falando um pouco desta Assembleia em Jerusalém. Amém, né? Mas vamos voltar então para falar um pouco, pelo menos, da lição número 1. Abrindo o nosso trimestre.
de estudos na Palavra de Deus. A igreja que nasceu no Pentecostes. O texto áureo, creio que não poderia ser outro. Bem sugerido, portanto, Atos 2,4, que nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, Atos 2,4. Temos aqui já de pronto a informação doutrinária, por que não? De que o Espírito Santo é soberano sobre os crentes, sobre a igreja. Então, os crentes cheios do Espírito falavam conforme o Espírito concedia que eles falassem. A verdade prática desta lição, meus queridos, diz que a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito Santo para poder cumprir a sua missão. É uma outra grande verdade que se estabelece em toda a história da igreja. É só mesmo pela unção, pelo poder do Espírito Santo que a igreja se expande, que alcança as demais pessoas, que vive a sua realidade, que obedece a Cristo, efetivamente cumpre com as normativas todas, mas também evangeliza corajosamente, alcança os perdidos, os territórios, os lugares, os lugarejos que ainda não foram alcançados. Tá bom? Então este é o nosso texto áureo e a verdade prática para esta lição. E o texto bíblico que nos dá base para o estudo desta preciosa lição de abertura do trimestre, amados, está em Atos capítulo 2, dos versículos 1 ao 14. Não vamos ler aqui todo esse trecho por conta de nosso próprio tempo, que não é muito extenso, mas algumas coisas são necessárias, então vamos lá. Capítulo 2, verso 1, diz: chegando o dia de Pentecoste, ou na corrigida diz, cumprindo o seu dia de Pentecoste. Ou seja, foi no dia que estavam comemorando a festa do Pentecoste. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, reunidos naturalmente para oração, como era hábito. Né? De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia ser, estou lendo aqui na NVI agora, parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Interessante essa versão, porque diz que a língua se separou e pousou sobre cada um. Eu tenho a impressão de uma tocha grande de fogo que se separou em várias línguas. Amém? E veio especificamente sobre cada um deles. E naturalmente isto é uma visão. Tá bom? Cada um deles. Aí o versículo 4, que é o nosso texto áureo, todos com isto ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios dá realmente a conotação correta da condição. Os crentes são passivos, amém? E o Espírito Santo é ativo. Então o Espírito desce e enche a todos aqueles que lá estavam. Se você voltar ali para capítulo 1 e versículo 15, perceberá que ali estavam quase 120 pessoas. Versículo 15 lá diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Então são estes quase 120, ou a cerca de 120 reunidos. Era um local amplo, portanto, né, para comportar 120 pessoas mais ou menos. Todos, diz o verso 4, foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí o versículo 5, a narrativa amplia para o externo do local onde eles estavam reunidos. Diz o 5, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Do mundo Império Romano daquele tempo. Né? É importante lembrar que quando a Bíblia fala de mundo, às vezes é o mundo local, o mundo judeu, o mundo
nesse caso aqui o mundo romano, e não o mundo como o planeta Terra inteiro. Mas na sequência, versículo 8, a partir do 8, são mencionados pelo menos 14 ou 15 etnias ou povos diferentes, com linguagens diferentes, com culturas diferentes, mas que de alguma maneira tinham contato com a religião judaica. Alguns deles até eram prosélitos. O que era um prosélito? Prosélito era um gentio que aderia ou aceitava a fé judaica. E estavam lá em Jerusalém para participar da festa do Pentecoste. Glória a Deus. Então, versículo 5, repito, o narrador, que é o Lucas, como a gente já sabe, expande para fora do cenáculo para informar-nos de que havia em Jerusalém muita gente. A nossa versão corrigida diz que em Jerusalém estavam habitando, morando provisoriamente, ou seja, acampados para a festa, que durava uma semana, portanto tinha que vir. Não havia hotéis como nós temos hoje, locais de hospedagem oficial. Então, em geral, as pessoas se acampavam por lá. E era muita gente. Versículo 6 diz, ouvindo-se um som, ajuntou-se. O som. Versículo 6. E correndo aquela voz, diz a corrigida. Que som que eles ouviram? É uma boa pergunta, né? Os que estavam dentro do cenáculo ouviram o som como de um vento. Amém? Mas este povo aqui do versículo 6, ouviu-se o som do quê? O som das vozes humanas que estavam falando em línguas diferentes ou idiomas diferentes. Glória a Deus! Ouviu a multidão que estava lá de fora, que ficou perplexa, admirada, maravilhada. São sinônimos que você pode ver e aplicar aqui. Perplexa, melhor dizendo. Perplexa ou admirada. Glória a Deus. A corrigida diz que a multidão estava confusa. Prefiro aqui, naturalmente, a perplexa, né? Perplexa. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, então, e maravilhados, eles perguntavam, uma conversação entre eles, atônitos, ou pasmados, como diz a corrigida, diziam uns aos outros, pois que, aleluia, não são galileus todos esses homens que estão falando aí? Aleluia. São todos eles galileus. Então, como ouvimos cada um de nós, glória a Deus, em nossa própria língua materna, aí vem a relação dos povos. Somos partos, ou seja, lá da Pártia. Somos medos, lá da Média. Somos elamitas, lá do Elão. Habitantes da Mesopotâmia antiga, lembra dela? Hoje Irã, Iraque, por ali. Somos da Judéia aqui, somos da Capadócia, somos do Ponto, uma outra região, região da antiga Ásia Menor. Somos da Frígia, da Panfilha, lá do Egito também, partes da Líbia, que também ficava e fica na África, próximas a Cirene, que também fica por lá, vindos de Roma, muita gente veio de lá, como tanto judeus como convertidos ao judaísmo, como dissemos, a corrigida diz prosélitos, convertidos ao judaísmo. Cretenses, ou seja, da ilha de Creta, árabes, ali da Arábia Saudita, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nosso próprio idioma e ficaram maravilhados. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que isto quer dizer? Ou seja, o que significa isto? Versículo 12, que isto quer dizer? Eles não entenderam, maravilhados que estavam, porque quando ouviram aquele som, isto atraiu a multidão, meus amados, e quando chegaram mais perto, distinguiram a realidade das vozes que falavam das grandezas de Deus. Aleluia. É característico e instrutivo também que é um crente cheio do Espírito Santo, portanto, não fala qualquer coisa. Ele fala precipuamente aquilo que refere-se a Deus, das grandezas de Deus.
o Deus grandioso, eram expressões de louvor, de adoração a Deus. Isto os atraiu exatamente por conta de, provavelmente de longe não dava para distinguir as vozes, mas quando chegaram perto perceberam que cada um deles estava sendo premiado por Deus, tá bom? Com uma tradução especial na sua própria língua das coisas que aquele povo estava falando, as grandezas de Deus. Curioso é que eles não estavam pregando o evangelho ainda. Pedro vai se levantar na sequência e pregar o evangelho, é verdade, né? Falar da necessidade da salvação e tudo mais. Mas até então o que atraiu a multidão, o som que atraiu eles foi falar das maravilhas de Deus. Outro ensino precioso também, nós podemos sim, como igreja, nos reunirmos para adorar a Deus nas expressões mais profundas, íntimas e sacras de adoração e de louvor. Isso poderá atrair pessoas para o Evangelho, para ouvir a pregação. É isto que aqui aconteceu, não é? Bom, entre a multidão tem sempre aquele grupinho, né? Aqui diz que no verso 13, outros zombando diziam, estão mesmo embriagados, estão cheios de mosto. Alguns todavia zombavam dizendo, estão bêbados, ou eles beberam vinho demais, diz na versão da NVI. Estão zombando, estão cheios de mosto, diz na corrigida. Mosto é o vinho embriagante. Aí o 14, verso 14, Pedro toma a palavra pelos demais. Levantou-se Pedro, então, com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isto, já que a pergunta deles, a dúvida era, que é isto? Então deixa eu explicar isto para vocês. Ouçam com atenção. Aí no versículo 15, diz, estes homens não estão embriagados ou bêbados, como vocês supõem, ainda não são nem 9 horas da manhã. Glória a Deus. Ao contrário, isto é o que foi predito, ou foi dito, ou profetizado pelo profeta Joel. Aí ele vai fazer a citação da profecia de Joel, capítulo 2, e os versículos, especialmente o 28, mas ele vai um pouco mais além, aqui nos versículos seguintes desse texto. Amados, então este é o nosso texto bíblico que serve de base para a lição, comentário da lição número 1 deste trimestre, cujo título, lembrando, é A Igreja que Nasceu no Pentecoste. A lição, como tem sido comum em nossa escola, nossa EBD, ou ainda a lição da CPAD, né? Escrita, elaborada pela CPAD, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala da natureza do Pentecostes bíblico. Depois, o propósito do Pentecostes bíblico e também as características do Pentecostes bíblico. Por que essa expressão bíblico? Porque, na verdade, há muitas imitações por aí que não passam pelo crivo da Bíblia Sagrada. Então, a ênfase do nosso autor, ao elaborar a revista, recai sobre a questão de ser uma festa e uma realidade e um evento eminentemente bíblico. Bíblico, glória a Deus. Certo? Então, pensemos um pouco sobre esse primeiro tópico que vai falar da natureza do Pentecostes bíblico. A igreja nasceu no dia do Pentecoste, é uma afirmação que nós temos na primeira linha da introdução da lição. E como já dissemos no início da nossa fala, meus amados, depende da conceituação que se tenha de o que é nasceu. O que queremos dizer com a igreja nasceu? Em certo sentido, como já dito, a igreja estava na mente de Deus desde a eternidade. Mas os primeiros grupos de pessoas chamadas para compor o grupo inicial da igreja foi feito por Jesus no Mar da Galileia, quando chamou os seus primeiros seguidores. Depois dentre os muitos que já aderiram ou aceitaram a sua doutrina, ele escolheu 12 para estarem com ele, serem instruídos e dar sequência
depois na pregação depois da sua partida. Você sabe disso, escolheu os 12, que a Bíblia Sagrada diz que Jesus os chamou de apóstolos, que literalmente significa os enviados, aquele que é enviado com a missão. Tá? Então, o sentido aqui de nasceu no dia do Pentecoste é porque ela foi inaugurada, ela nasceu como uma comunidade e agora visível a todas as pessoas que lá estavam. Eles foram atraídos, como já lemos aqui no texto bíblico, e então perceberam que ali estava um povo congregado no nome de Jesus, a igreja. Este evento marcou então o início de uma nova era, a era da igreja, a era da graça. Então, publicamente foi isso. O Pentecoste, especificamente falando agora, definindo a etimologia, a origem da palavra, amados, é uma das 3 grandes festas ou festivais anuais do sistema judaico religioso no Antigo Testamento. Em textos como, por exemplo, Levíticos 23, 15 e 16, nós temos ali a orientação de Deus para que o povo celebrasse estas 3 festas. Havia outros festivais anuais também, mas estas eram as maiores. Inclusive, os homens judeus tinham por obrigação dada por Deus, uma exigência divina, que comparecessem nessas 3 festas. Está aqui, capítulo 23 de Levíticos, versículos 15 e 16. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe de oferta ritual movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Este é o versículo 15 e 16 que falam da festa, aqui é da festa das semanas, especialmente que é o Pentecoste. E nos outros textos próximos aqui em Levítico mesmo você vai encontrar as demais festas, a Páscoa e também a dos tabernáculos, amados irmãos. Então esta era a festa dos tabernáculo. A Páscoa, por exemplo, comemorava-se no mês de Abib, especificamente no dia 14 o cordeiro era sacrificado, que acontecia então lá no primeiro mês do calendário religioso de Israel, que corresponde mais ou menos ao nosso mês de abril, março, abril, de nosso calendário que é solar, né? A segunda festa mais importante, grande, era do Pentecoste, que acontecia no 3º mês, chamado Sivan, depois do cativeiro. O nome desse 3º mês era Sivan. Corresponde mais ou menos ao nosso mês de maio, junho. E a terceira grande festa, a festa dos tabernáculos, acontecia no mês 7 do calendário judaico, chamado Tisri, e corresponde ao nosso setembro, outubro, de nosso atual calendário. Então, enfatizando aqui, não vamos falar das outras festas, mas o foco gira em torno da Pentecoste, porque o texto de Atos 2 diz cumprindo-se o dia do Pentecoste, ou seja, chegando o momento de celebrar a festa do Pentecostes. Foi nesse dia especial que Deus escolheu para derramar o seu Espírito. Glória a Deus, dando início, como já dissemos, naquele sentido de inaugurar a igreja e também, aleluia, associado à profecia de Joel 2. No livro de Atos, né, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado todo especial para o final dos tempos, ou seja, tem uma conotação também escatológica e profética, porque o Pedro fez citação não só do versículo 28, mas na sequência também, que fala que o sol escurecerá e acontecerá uma série de coisas. Então, o que aconteceu no Pentecostes, concluindo aqui, para irmos adiante, amados, foi um cumprimento parcial do derramamento prometido lá em Joel capítulo 2, porque os demais sinais envolvendo a terra, os sinais no globo terrestre todo ou no universo, né? Sinais no sol, na lua,
não se cumpriram no dia do Pentecostes. Apenas a descida do Espírito Santo, que conforme alguns, repito, é apenas parcial. Derramarei. Há quem faça a diferenciação entre a profecia que diz, derramarei o meu Espírito. Joel disse isso. Pedro citou diferente, derramarei do meu Espírito. Mas parcialmente a promessa se cumpriu e, aliás, continua se cumprindo, porque fala de fim dos tempos, a expressão que aparece ali, e não significa algo no final lá, mas uma época, um período todo da graça é chamado de final dos tempos. Estamos realmente vivendo neste final dos tempos, começando pelo Pentecoste, indo até o arrebatamento, ou seja, até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Então essa é uma introdução. Ok, ponto 1, então, a natureza do Pentecostes bíblico. Glória a Deus, é de natureza não humana, não apenas religiosa, mas uma determinação de Deus. Por esse motivo chamamos de natureza divina. Pentecostes, o que aconteceu ali foi de natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia do Pentecoste, foi ouvido do céu um som, como de um vento forte, diz na nossa NVI, ou veemente, impetuoso. Glória a Deus. O que eles ouviram, então, meus amados, foi o barulho, o som como de um vento. Eles não sentiram o vento. Eu faço sempre essa ênfase. Não foi sentido a ação do vento, mas sim foi ouvido o som. Amém? Então é o som do Pentecoste. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações de Deus para o seu povo. E até fazem comparações, como, por exemplo, o que aconteceu lá no Sinai. Amém? Houve trovões, relâmpagos, vozes ou sonido de trombeta fortíssimo, ao ponto de o povo ficar apavorado com aquilo. E inclusive o som ia aumentando cada vez mais. Mas aqui nós temos o som como de um vento. Veja que isso é comparação, não é uma realidade, não é algo efetivo, literal, mas o som como de um vento. Eles ouviram realmente, aí é literal, ouviram mesmo. Isso significa que Deus se revelou então de forma visível e audível. Por que visível? Porque na sequência, como lemos no texto, línguas de fogo foram vistas por eles, repartidas e pairando sobre cada um dos quase 120. E nós que somos pentecostais almejamos o dia em que a igreja esteja cheia de crentes, todos cheios do Espírito Santo. Porque na prática não são todos que andam cheios do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude nisso também, não é, meus amados? Então aqui está o primeiro ponto. Os estudiosos chamam essa manifestação de teofania, que é a manifestação de Deus de alguma maneira, e aqui de forma visível, pelo menos em visão espiritual, de um fogo que desceu sobre a língua de fogo, e também o som do Pentecoste. São citadas também no paralelo, especialmente pelo comentador desta lição, que é o nosso querido pastor José Gonçalves, meus amados. Ele diz que em Êxodo 19:16, há ali a manifestação de fogo, de trovões, lá no Sinai, por exemplo, e se faz um paralelo entre o Pentecoste e o Sinai. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, escrevendo lá em Deuteronômios 4:36, diz assim, desde os céus te fez ouvir a sua voz, a voz literal de Deus para o israelita lá no Sinai, para te ensinar e sobre a terra te mostrar o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Isto no Sinai. Há quem diga que essa teofania de lá também se cumpriu aqui no Pentecoste. Um evento paralelo ao Sinai, portanto, amados, é o que a gente conclui aqui. O Pentecoste foi, na concepção de muitos, exatamente isso, um paralelo com o Sinai, guardadas as devidas proporções e os propósitos também. Lá causou temor, medo, o povo realmente entendeu e pediu que Deus não falasse mais, que só Moisés então fosse o intermediário entre eles e Deus. Aqui não, o Espírito Santo veio sobre cada um deles, internamente. Lá era externo,
É importante lembrar, todas as manifestações no Antigo Testamento eram externas. No Novo Testamento é interna, o Espírito veio habitar neles. Bom lembrar que na instrução passada, quando estudamos o Evangelho de João, vimos que o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo que habita convosco, mas estará em vós. Então habitar com é companhia, habitar em é estar dentro, é estar na sua intimidade. É o que aconteceu a partir do Pentecoste. Bom, glória a Deus por isso, né? Esta mensagem, esta bênção está centrada em Cristo e nos tempos finais. Não só naquilo que Cristo foi e prometeu, ele prometeu o Consolador, que agora está descendo, mas também nos tempos finais, ou seja, escatológico, tem uma conotação de profecia, de escatologia. Na pregação aqui, Pedro esclarece, citando lá o Joel, que realmente tem uma conotação realmente, como disse, né, escatológica. No 2:32 de Atos está escrito assim: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Amém. Vendo os crentes salvos, os crentes remidos e ouvindo a pregação da palavra, mas antes disso, os louvores a Deus no seu próprio idioma. Tá? Então, há essa conotação centralizada em Jesus e também nos tempos finais. Aleluia. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, do versículo 17 de Atos 2, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, esse entendimento de que estamos realmente no fim dos tempos. Escatologia é isso, as coisas dos últimos tempos. Ou seja, estava ligada ao plano de Deus, plano redentor de Deus para com a terra, para com a humanidade toda, para os tempos finais. Então esse é o tópico 1, a natureza do Pentecostes bíblico. O que era o Pentecoste? Uma festa que acontecia 50 dias depois do Pentecoste, como nós vemos em Levíticos 23, 15 e 16. Contava-se 7 semanas e no dia seguinte acontecia o Pentecoste. Então, cumprindo-se o dia do Pentecoste, desceu o Espírito Santo. No tópico 2, o propósito do Pentecoste bíblico. Primeiro, promover a adoração. É bom lembrar rapidamente que o povo que lá se aglomerou estava ouvindo falar das grandezas de Deus. Então isso é louvor. Amém? Deduzimos então que um crente cheio do Espírito Santo terá um louvor puro, sincero, verdadeiro para oferecer a Deus. Nós temos ouvido, disseram eles, das grandezas de Deus. Mas o outro propósito é testemunhar. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande dia do Senhor, diz o capítulo 2, 20. No entanto, essa realidade dos últimos dias é uma situação que a igreja deve vivenciar hoje, não de um escapismo das lutas e das provas e tal, e se esconder, enclausurar, como muitos fizeram na história da igreja, mas sim, testemunhar. Então, revestimento de poder. Está em Atos 1 e 8, quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele disse: e vós sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, um dos propósitos, o segundo aqui mencionado, é testemunhar. Poder para testemunhar. É revestimento de poder para testemunhar. E para encerrar, características do Pentecoste. Foi uma experiência específica, meus amados. Não genérica, não indefinida, mas específica. Em Atos temos isto. O batismo no Espírito Santo. Ele é chamado, a descida do Espírito Santo, em Atos 1 e 5, amados, é chamado literalmente de batismo no Espírito Santo. Jesus prometendo antes de ascender ao céu, vocês serão batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O versículo 5, que diz exatamente isso. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, certo? Uma promessa, uma bênção específica. Mas uma experiência definida, como foi visto, e contínua. Ela seria permanente na vida da igreja. E quando você folheia e estudar o livro de Atos, você percebe que aconteceu realmente as mesmas realidades, tanto em
Samaria, capítulo 8, quanto em Cesareia, capítulo 10, a partir ali do versículo 44, na casa de Cornélio, quando Pedro pregava, o Espírito desceu, os crentes falaram em línguas e profetizaram. Mas também em Éfeso, Atos 19, tá? Para confirmar aqui que realmente é algo contínuo, tá certo? E como falar em línguas é tido como sinal pelos pentecostais do batismo com o Espírito Santo. Aliás, a gente chama de sinal inicial, ou evidência inicial, não única, mas inicial do batismo com o Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos 2, em Atos 8, repito, Atos 10 e Atos 19, 6, quando Paulo pregou, ensinou 12 crentes lá de Éfeso, orou por eles e o Espírito Santo desceu. E eles tanto falavam em línguas como profetizavam também. Então, o que se repetiu nesses pontos mencionados, esses 4 pontos mencionados, 3 categórica e diretamente, um fica subentendido lá em Samaria, capítulo 8, de Atos, que a repetição do falar em línguas realmente fica caracterizado como o sinal inicial, ou a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Amém? Ficou claro? Então tá bom. Bom, as línguas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo com o Espírito Santo não é o amor, a generosidade que havia na igreja. Não, mas era o falar em línguas. Não é uma grande alegria ou um amor afetuoso. Por exemplo, disse Paulo em Romanos 5,5 que o amor de Deus estava derramado em nosso coração, está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O apóstolo escreveu para que uma igreja pentecostal, ou para uma igreja pentecostal, o amor aparece aqui como uma evidência do enchimento do Espírito, mas não apenas como sinal inicial, mas como uma evidência do crescimento, explicando melhor, né? Crescimento. O amor na vida do cristão é uma prova do seu crescimento na fé, e não de batismo no Espírito Santo. A prova de que sou batizado no Espírito Santo, resumindo isso aqui, esse ponto, meus amados, é o falar em línguas, como tradicionalmente o pentecostalismo clássico sempre propôs e ensinou. Tá bom? Então esta é a nossa primeira edição, falando do Pentecostes, ou seja, do nascedouro da igreja. A igreja foi efetivamente mostrada para o mundo, vamos dizer assim, inaugurada no dia do Pentecoste. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Glória a Deus. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo, glória a Deus, inseriu cada crente no corpo de Cristo, conforme o ensino de Paulo em 1 Coríntios 12, 13, que até demandaria uma explicação mais ampla, mas agora não é o tempo nem a hora. Cujo nascedouro foi no Pentecostes. Então, o nascedouro da igreja foi ali. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir o propósito da pregação do Evangelho em todo o mundo. De novo, Atos 1 e 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até a consumação dos séculos. Muito bem, que Deus te abençoe grandemente. Aleluia. E que numa próxima possamos estar juntos novamente, tá? Que a bênção de Deus continue a sua vida e no seu coração. Amém.